Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vai tratar nessa semana aí, tá? Nós vamos começar a falar basicamente de intervalos de confiança, que é o conteúdo inicial de estatística inferencial. E o que é estatística inferencial? O que é isso que a gente vai estudar ao longo da disciplina toda? A estatística inferencial ela vem da palavra inferir, né? Do verbo inferir. Inferir alguma coisa seria afirmar alguma coisa com base em alguns dados que tu tem. Então a estatística inferencial é isso, é aquela estatística no qual tu vai dizer uma previsão, uma estimativa de que algo vai acontecer no futuro baseado nos dados que tu tens, certo? Então é a análise estatística propriamente dita, né? É aquela análise que tu faz para tu tomar decisões no futuro. Tá? Então, você vê isso em empresas, né, que trabalham com planejamento, tu vê isso em próprias pesquisas que tu vê pesquisas de intenção, né, de voto, pesquisas de intenção de compra, né, quando tu está trabalhando com desenvolvimento de produtos, quando tu está trabalhando com flutuação de mercado. Então, tudo isso, todas essas decisões aí que envolvem esses pontos, né, eles vêm de uma análise estatística que é a estatística inferencial, como a gente chama. Tá? Então, o seguinte, tá? Eu vou estar passando para vocês para trabalhar dessa estatística aí, tá? O capítulo o segundo livro, tá? De estatística, volume 2, que é um livro que a professora Suzy, né, que é a autora do livro, ela disponibilizou para nós agora no iníciozinho, né, antes a gente não tinha o livro digital, tá? Então agora está disponível o livro digital, o e-book. Então eu estou passando o link do repositório FURG ali para vocês acessarem, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar com aquele livro, que eu acho que é mais fácil, porque todo mundo tem acesso, né? E tal. A gente usa aquele livro base ali, certo? E é um livro que ele tem um conteúdo mais, uma linguagem bem simples. Eu costumo dizer assim que ele não é uma linguagem muito aplicada, né? Mas é uma linguagem muito simples para que vocês consigam entender o conteúdo. E aí depois a gente trabalha com uma lista de exercícios, né? Com exercícios mais aplicados e tal, para, enfim, vocês verem a amplitude daquilo ali que a gente está trabalhando, tá? Daquilo que a gente está estudando. Então eu vou passar aquele livro ali para vocês, certo? E aí a gente vai trabalhar naquele livro a partir do capítulo 4, tá? Que é intervalo de confiança. E também o capítulo 3 daquele livro ele traz uma retrospectiva ali um pouquinho do conteúdo de variável aleatória Z, né, de padronização de variável para uma curva normal. No capítulo 3 ele traz um pouquinho disso, tá? Então é importante, por isso que eu pedi para na semana passada vocês dar uma olhadinha no conteúdo anterior, tá? Da probabilidade, da estatística 1 lá, porque ter esses conceitos mais fresquinhos na cabeça é bom para fluir aqui, tá certo? Então, olha só, o que a gente vai ver naquele capítulo ali, o que vocês vão enxergar nele, tá? Eu vou insistir muito da importância de uma curva normal, né? Por que a gente vai trabalhar com curva normal, a gente vai supor dados normalmente distribuídos? Porque lembrem, né? Pela essa figura aí, vocês lembram que a figura é aquela curva ali com aquele formato de sino ali, né? E por que a curva normal é importante? Porque em uma curva normal, a medida de tendência central mais adequada, né, que representa a tendência central de toda distribuição, é a média, certo? Lembra que a média ela deixa de ser a melhor medida de tendência central quando tu tens pontos extremos, né, que desviam a média para mais ou para menos. E na curva normal tu não tens isso, ou melhor, tu tens da forma mais minimizada possível. Porque quando tu faz uma curva de distribuição, né, um gráfico de distribuição, um gráfico de frequência, se tu tens uma curva normal, tu vai ver que a maior número de observações está ali no entorno da tua média. Na tua média, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Por isso que faz aquele sino ali, né? Então, por isso que é importante a curva normal, porque quando a gente trabalha com estatística inferencial, nós vamos ver que a gente tem uma grande gama de testes estatísticos que a gente pode utilizar. Tá? São testes de hipóteses, que a gente vai ver mais pra frente, são testes de médias, tá? Só que aí é aquela coisa, para tu garantir que tu tenhas uma alta confiabilidade do teu resultado, para tu garantir que aquilo que tu esteja afirmando realmente represente a realidade, como tu está trabalhando com média, tu precisa primeiro de tudo garantir que a tua curva seja normal, certo? Porque se ela não for normal,
lembra, talvez a média não seja a melhor medida de tendência, talvez você teria que trabalhar com mediana. Bom, e aí esculhamba tudo, né? Existem, claro, metodologias que a gente trabalha com curvas não normais, certo? Que a gente vai chamar de estatística não paramétrica, que a gente vai ver lá no meio da disciplina, tá? Mas o índice de precisão, né, a confiabilidade do estudo, ele começa a cair quando a gente não tem essa certeza de que a curva é normal. Então daí é que vem a importância de vocês ter na cabeça do porquê tu padronizar uma variável, do porquê que tu tens uma distribuição, tu tens que calcular o valor Z ali, tá? Usar aquela metodologia, porque quando tu padroniza os teus valores para aquela curva, tu estás garantindo uma curva normal, ou pelo menos aproximando os teus dados de uma curva normal, mesmo que tu não tenha uma curva normal, certo? Então, porque claro, uma curva normal perfeita não é fácil de se obter, né? Na verdade, é uma probabilidade muito baixa de tu ter uma curva normal perfeita, ou seja, ela ser lá, né, mesocúrtica com assimetria zero, é praticamente impossível, né? Então, tu vai ter com uma leve assimetria, né, com um leve desvio de curtose e tal, mas tu tens tem forma da gente definir quando que a gente pode considerar uma curva normal, quando a gente deixa de considerar uma curva normal, né? Algumas a gente viu lá atrás, na estatística 1 lá, né, na probabilidade lá atrás, que basicamente vendo a simetria e curtose é o primeiro ponto, né, da estatística descritiva que a gente consegue analisar se a gente vai ter uma boa curva normal, né, não é só visual, plotar ali e ver se é normal ou não é só na base do olho, né. Mas então essa é que é a grande importância da curva normal, tô entendendo? É tu garantir que a média seja a tua medida de tendência central mais adequada a ser utilizada, e não a mediana e muito menos a moda, tá? Porque os testes estatísticos, eles vão ser baseados na média, certo? Belezinha? Então, o que eu chamo a atenção aqui, que eu já vou falar também, ó. Se vocês olharem nessa figura aí, tá? Vocês vão ver o seguinte, ó. Eu acho que eu cheguei a mencionar também lá, para quem fez comigo a probabilidade, lá para trás, que é o seguinte: quando vocês representam, até foi no trabalho, né, que a gente fez, quando eu perguntei para você sobre o valor esperado, né, a gente tinha lá, tinha que usar a média da distribuição, a média da probabilidade e tudo mais. Vocês nunca, jamais devem representar a média, tá, numa coluna, numa tabela, e botar do lado mais menos desvio padrão. O desvio padrão não deve ser colocado mais e menos nunca, jamais. Porque ele induz a pessoa ao erro, ele induz o leitor ao erro, ele induz quem está interpretando os dados ao erro. Por quê? Quando tu simplesmente faz a soma do desvio padrão ou a diminuição, né, do desvio padrão com a média para ter os valores de máximos e mínimos, na verdade tu vai estar tendo ali, ó, olhando na figura, 68% mais ou menos, tá, de representatividade da média. Lembra que o sigma é o desvio padrão da população, certo? Então, se vocês têm ali a média mi no meio, centro da curva, vocês têm ali menos um desvio padrão, mais um desvio padrão, vocês vão ter 68% da curva representada, tá? Então, vocês não devem somar ou diminuir o desvio padrão. O desvio padrão é o que a gente chama de uma medida de dispersão intermediária. Porque tu vai ter um experimento, tu vai ter as repetições do teu experimento, aí a partir das repetições vai sair a média, sai um erro, sai um desvio, e do desvio sai a variância, que é aí que a gente chega na inferencial, que é da variância, faz a análise de variância e os outros testes de hipótese lá na frente. Então, o desvio padrão, ele é uma medida intermediária, ele sozinho não te diz muita coisa, tá? Porque ele não é o ponto de máximo e mínimo, não é ele que somado ou diminuído da média vai te dar o ponto de máximo e mínimo. Tu tá me entendendo? Ele não vai te dar um intervalo. É o que a gente chama, ele não é uma medida intervalar. Muito pelo contrário, é quando a gente tem o intervalo de confiança. É por isso que a gente vai iniciar por ele. O intervalo de confiança, sim, te dá a partir de um determinado nível de confiança, ou seja, a partir de um determinado nível de certeza de que a média esteja dentro do determinado intervalo ali. Tu tá me entendendo? Então o intervalo de confiança, ele é em torno de 2 desvios padrões. Por isso que vocês estão vendo ali na figura, se vocês multiplicar o desvio padrão por 2, tá? Mais 2 e menos 2, vocês vão ter em torno de 95% de toda a área abaixo da curva. Obviamente, né, aquela curva ali está fora de escala, aquela representação ali, mas ela serve para tu enxergar os valores, tá? Não é bem 2 desvio padrões, é em torno de 1,96, 1,95 desvio padrão, mas a gente vai ver ali agora em seguidinha
as equações para tu conseguir determinar. E lá no livro também tem como que tu calcula esses intervalos de confiança. Tá certo? Então tu não deve misturar os dois. Uma coisa é intervalo de uma coisa é desvio padrão, outra coisa é intervalo de confiança, tá? O intervalo de confiança sim, que é aquilo que delimita o intervalo a partir da média. Quando a gente escuta falar em pesquisa de intenção de voto, por exemplo, que eu acho que é o que mais aparece, né? Agora aparece muito por conta do Covid, as questões da média, como é que é o nome daquela média agora? Fugiu o nome. Da média móvel, né? Então, tu tens um determinado intervalo. Então, veja, quando o cara fala lá que o fulano tem 30% de intenção de voto, podendo chegar a partir de 27 a 33, tá? Significa que ele tem o quê? A margem de ele tem uma determinada margem de erro ali. Ele tem uma determinada uns 3% para cima, um 3% para baixo de intenção de voto. Então ele tem um intervalo entre 27 e 33, certo? Esse é o intervalo de confiança. Ou seja, quando acontecer a eleição lá e quando tu ter o resultado real, o resultado, para tu garantir que a tua pesquisa seja confiável, ele tem que estar entre 27 e 33. Ele não precisa ter exatamente os 30 que a pesquisa indicou, mas ele tem que estar dentro, tá, daquele intervalo. Então isso aqui é o intervalo de confiança. Ele que vai delimitar os teus pontos de máximos e mínimos, ele que vai delimitar, tá, o teu intervalo, certo? Então, o que acontece, né? O intervalo de confiança a gente pode calcular de algumas formas, tá? Só que o intervalo de confiança, diferentemente, tá, de um simples visualização do máximo, visualização do mínimo que tu encontrou na tua observação, na tua distribuição, como a gente viu lá na probabilidade, tá? O intervalo de confiança ele vem a partir de uma variável padrão Z ou de uma curva normal, certo? Então, se tu não tem curva normal, tu vai padronizar teus dados e aí, então, como tu vai padronizar teus dados, lembrem que quando tu faz a variável padronizada Z, tu tens uns valores lá, tabelados, certo? Para um valor de significância, para um valor de confiança, não tem? Lá na tabela vocês têm lá um alfa de 001, um alfa de 005, que representa o nível de significância, tá? Ou então lá tem um nível de confiança de 99%, de 95%, de 90% e assim por diante, que ele te dá valores de Z para um determinado nível, para uma determinada chance de certeza. Então, isso quer dizer o nível de confiança, certo? A gente diz, tá? A gente tem como padrão dizer o seguinte, que a área abaixo da curva, tá? A gente representa como 95%. A gente quer que 95% dos dados estejam na média ou em torno da média, tá? Em uma curva normal. É isso que quer dizer o 1 menos alfa. É o intervalo, é o nível de confiança. E nos dois extremos, ou seja, aqueles valores que aparecem pouco, mas aparecem, mas eles estão muito nos extremos da curva, tá? Aqueles valores a gente tem somados 5%, ou seja, 5% dos valores vão cair ou muito abaixo ou muito acima da média, e que se tu considerar eles para tu calcular a média, tu vai estar desviando os valores da tua média, tu tá me entendendo? Certo? Ou seja, tu tens 2,5% tu considerando que 95% dos teus valores estejam em torno da média, considerando que 95% estejam em torno da média, 5% não estão então nesse entorno. Então a gente, como a curva normal é uma curva bicaudal, ela vai para os dois lados, certo? Para mais e para menos da média. Esse 5% restante te sobra 2,5 para cada lado. Então por isso que tu tem alfa divididos por 2 ali. Que o alfa é essa chance de que um valor esteja num dos extremos da tua distribuição. E divididos por 2 porque ela é bicaudal, então ela vai para menos ou vai para mais. Então a gente diz que tu tens 2,5% para mais e 2,5% de chance para menos de que a tua realidade não seja representada, que a tua média não esteja no intervalo. Então, por exemplo, né, quando tu tens aqui, ó, um nível de confiança, deixa eu trazer para o cantinho aqui minha OBS aqui. Ó, então, por exemplo, o nível de confiança, tá, a gente pode representar pelo 1 beta ou simplesmente então pelo 1 menos alfa. E o nível de significância a gente representa pelo alfa. Eles são então valores entre 0 e 1, tá? E eles são complementares, portanto. Ou seja,
O nível de confiança, se tu tem um nível de confiança de 95%, tu está me dizendo o quê? Ora, que se tu repetir o experimento 100 vezes, 95 vezes, tu vai encontrar a média dentro do intervalo que tu estás propondo ali, dentro do intervalo de confiança calculado. Né? Da mesma forma, se vocês prestam atenção em pesquisa, vocês vão ver que eles vão dizer o nível da pesquisa é de 95%, que é por quê? Porque 95% de chance de que aquele resultado vai refletir a realidade. Tá? E esse é o nível de confiança. Então, se o nível de confiança é 1 menos alfa, consequentemente o nível de significância é o contrário, ou seja, o nível de significância é uma porcentagem de que o teu dado real não vai estar contido dentro do teu intervalo, certo? Que ele não vai representar a tua realidade, é isso que quer dizer o nível de significância. Né? E eles são complementares, então, por exemplo, se eu estou te dizendo que o nível de confiança é 95%, ou em casas decimais 0,95%, eu vou te dizer que o nível de significância, portanto, alfa, é 0,05. E esse conceitinho é importante porque quando vocês vão olhar na tabela da variável padrão Z, quando vocês vão olhar nas outras tabelas que a gente vai ver, tá? Vocês sempre vão ter um valorzinho de alfa, certo? E é isso que quer dizer o valor de alfa, ou seja, é esse valor de significância, né? Então, tenham isso bem claro na cabeça, tá? O nível de significância é a porcentagem de, digamos, dar errado, ou seja, tu não encontrar aquele valor na média dentro do teu intervalo, e o de confiança é aquele que tu tens a chance que tu realmente vai encontrar o valor dentro daquele teu intervalo, tá? A gente chama também os intervalos, certo? De confiança de intervalo superior e intervalo inferior, tá certo? O intervalo inferior, então, é aquele que está abaixo da média, o intervalo superior é aquele que está acima da média. A forma de calcular eles é a mesma. O que vocês vão ver que vai mudar é um sinalzinho só, né? Para um somar com a média, outro diminuir com a média. E a partir desse intervalo, sim, que tu vais garantir, tá? Vai fazer uma estimativa da flutuação da tua média, certo? Então, olha só, comparando com o que a gente fez, tá? Na probabilidade, com o que vocês devem ter visto na probabilidade, né? À esquerda ali a gente tem um gráfico de box plot, um gráfico de caixas, né? Inclusive foi feito por um dos colegas de vocês aí. Na direita a gente tem um gráfico, né, saído de uma estatística de um intervalo de confiança. Estatística é o nome de um software, tá? Então, do intervalo de confiança lá. Então, olha só, o que a gente tem no box plot? No box plot, vocês têm máximos, mínimos, ali vocês têm a representação do terceiro quartil, do primeiro quartil e da mediana, certo? Então o gráfico de box plot ele começa a ser útil para quando a mediana é a tua melhor medida de tendência central, certo? Quando tu tens o máximo e mínimo lá no box plot, veja que tu não está atrelado a nenhum índice de probabilidade. Tu não tens como garantir, na verdade, usando só o box plot, um valor estimado para uma próxima semana, para uma próxima coleta de dados, né? Enfim, tu não consegue fazer uma previsão baseado só no box plot porque tu não tens um nível de confiança de que aquele box plot está realmente representando ou vai representar o teu experimento na semana que vem, certo? Na próxima coleta que seja, certo? Porque se vocês comparar com o nível à direita, com o gráfico à direita, perdão, ali, né? Vocês vejam que tu tens um intervalo de confiança a 95%. Então, agora eu estou te dando uma probabilidade de que, a estimativa, então só vamos ler o gráfico à direita ali junto, tá? Ó, tá com uma caixinha ali, ele tá me dizendo o seguinte, a estimativa, ou seja, a média daquele gráfico foi 68,72, os quebradinhos. Tá? E os intervalos foram de 67,95 até 69,49. Tá? Então esse é o intervalo. Então ele está te dizendo o seguinte, que o intervalo, a média, ela tem 95% de chance de estar entre esse intervalo, entre 67,95 e 69,49. Agora eu tenho então essa probabilidade do negócio dar certo, tá entendendo? Porque da onde vem essa probabilidade? De novo, vem lá da curva padronizada Z, tá? Vem lá de uma curva padrão. Porque assim que como tu tens agora uma distribuição normal, tu tens como dar essa certeza. Essa que é a brincadeira, essa que é a chave da questão. Porque tu tens a curva normal lá atrás, certo? Tu tendo ela normalizada, tá? Ou na medida que tu padronizou tua curva, tu tens como dar essa porcentagem, esse nível de confiança. Estão me entendendo?
Porque a representação gráfica é muito similar, certo? Ou seja, é só uma linha com duas barras horizontais para dizer os limites inferiores e superiores do intervalo de confiança e deu. Tu não representa quartil nem mediana, obviamente, porque não me interessa. Me interessa é a média aqui, certo? Belezinha? Essa é a principal diferença de um do outro, tá? E do porquê que tu faz isso. Então, aqui só uma outra representação de que é o seguinte, ó, tu tens um experimento, uns dados aleatórios aí. Ah, tu faz uma primeira coleta de dados, uma primeira observação de dados, pode ser uma série temporal, que seja de alguma variável qualquer, né? Tu tens que a tua primeira, portanto, a primeira barra ali, né, ela tá contida na média, tá contida nela, né? Ela tá um pouco acima da média, mas para nós, para a estatística, não importa que ela esteja um pouco acima da média esperada. O que me importa é que ela esteja dentro do intervalo. Eu tô te dando 95% de confiança, tá? De que a média vai estar dentro desse intervalo. Certo? É isso que quer dizer. Não interessa se ela vai estar exatamente no meio do intervalo, ela vai estar contida no intervalo, tá? Então, no primeiro estudo ela está contida no intervalo. No segundo estudo, segunda barra, ó, a média ela está um pouco abaixo do valor do ponto médio ali daquela barra, da barra, certo? Do intervalo, mas não me interessa, ela ainda está contida no intervalo. No estudo 3 a mesma coisa, no estudo 4 ela ainda está contida no intervalo. Essa é que é a grande charadinha, vocês têm que ver se ela está contida ou não está contida no intervalo, tá? Porque aí se ela está contida, ela está sendo representada pelo aquele intervalo que eu tô calculando. Num quinto estudo, aquele que está em vermelho, sim, agora a média caiu fora do intervalo. Ou seja, a média encontrada não foi representada naquele intervalo que eu calculei. Esse é os 5% de significância, certo? É os 95% de confiança. É aquele 5% de chance do negócio não ser representado. Estão me entendendo? Então, tu tendo essa probabilidade aí, tu consegue ter uma melhor estimativa, tá, de valores futuros, certo? Então, olha só, aqui com uma curvinha um pouquinho mais na escala, tá? Essa área abaixo da curva toda pontilhada aí seria então o nosso nível de confiança, certo? Que é o 1 menos alfa, certo? Então a média ela vai ter que estar contida dentro desse intervalo aí. Então agora que vocês estão vendo o que é o alfa, né? Ou seja, o nível de significância, vocês podem entender, talvez de uma forma mais fácil, né? O porquê que a gente tem alfa divididos por 2 de um lado e do outro lado da curva, né? Porque se o alfa representa a curva inteira, os 5% que não vão estar contidos na média, tu divide por 2, um para cada lado, tá? Então tu vai ter, se o teu alfa é 5%, ou então em decimais 0,05, né? Tu vai ter 0,025 para um lado, 0,025 para o outro, né? O valor de alfa, certo? Isso te digo por quê? Porque vocês vão precisar desses valorzinhos decimais para chegar nas tabelas, tá? Para conseguir calcular os intervalos, tá? As tabelas, lembra que elas sempre vão estar em função de um alfa, tá? E uma dessas tabelas que vocês vão enxergar lá no livro de vocês, tá? É a tabela do TED-Student, tá? Ela é muito similar à tabela do valor da variável padronizada Z. Mas por que essa tabela do TED-Student? Bom, primeiro é o seguinte, a distribuição do TED-Student ela é usada, tá, para quando tu quer calcular um intervalo de confiança de uma média, mas tu não tens o desvio padrão populacional. Tá? Essa é a primeira premissa, o primeiro pré-requisito para utilizar a distribuição TED-Student. Tá? Tu quer calcular o IC e tu não sabe o desvio padrão populacional. Então, para quem fez comigo lá o iniciozinho, né? Lembra que o seguinte, ó, quando a gente pegou os preços ao longo das semanas, tá, a gente tem vocês pegaram os preços, vocês têm uma média, vocês têm um desvio padrão, uma variância, parará, mas aquilo tudo são medidas de dispersão da amostra. Estão me entendendo? Por que é da amostra? Porque tu não visitou estabelecimento por estabelecimento para tomar preço de cada um deles, ou seja, da população inteira. Certo? Tu tomou uma amostra da população inteira. Então tu, na verdade, naquele experimento, tu não sabe o desvio padrão populacional. Né? Normalmente a gente não conhece o desvio padrão populacional. E a gente não conhece por quê? A gente teria que ter noção de toda a população, tá? Do que a gente está estudando. Dependendo se vocês estão estudando com uma base de dados, sabe, uma série temporal, uma série histórica, aí vocês podem ter, né, os valores para toda aquela série, vocês podem ter esse conhecimento. Bom, então não precisa usar o TED-Student, não é por aí que a gente vai.
Mas no caso de vocês não ter esse desvio padrão populacional, vocês vão precisar usar o TDStudent. E por que eu te digo isso? Olha, porque a variável padronizada Z, ela vai usar esse desvio padrão, que quando vocês não têm, vocês vão usar o TDStudent. Essa que é a única diferença, tá entendendo? Vocês vão precisar do TDStudent quando vocês não conhecem o desvio padrão populacional, tá? Por que também eu vou pedir nos trabalhos que vocês já pedi e vou seguir pedindo? Vocês usem produtos que tenham uma quantidade de pelo menos aí 20 amostras, 20 valores ali. Porque quando tu tens uma menor número amostral, quando o teu N é pequeno, tu começa a ficar restrito, tá, no número de testes possíveis que tu pode aplicar. Quanto menor for a tua amostra, pior é para tu aplicar o teu teste, tá? Tu fica com uma afinidade só de testes que não é interessante para ti. Quanto mais amostras tu tem, quanto mais valores tu tem, melhor, porque tu vai começar a garantir, tá, uma maior gama de testes possíveis. Tu também vai começar a aumentar a confiança de testes que tu pode aplicar. Por exemplo, o TDStudent, né? Se tu tiver um N menor que 30, ou seja, então tu tem só 30 valores ou menos, né? Tu vai ter que primeiro garantir que a população original, ou seja, a distribuição lá da população seja normal. Agora, quando tu tem N maior que 30, tu não precisa que aquela população seja normal. Tu pode simplesmente fazer a variável padronizada Z e trabalhar com o TDStudent a partir daí, né? Então veja que cada metodologia que vocês vão estudar nessa disciplina aqui, tá, ela vai ter um pré-requisito. Os pré-requisitos do Student são esses, os principais aí, tá? Então, que o IC, quando tu quer calcular esse IC para média, o desvio padrão populacional tem que ser desconhecido, e também que a população original, né, tem que ser padrão, tem que ser normal se o N for menor que 30. Agora, se for maior que 30, tu não vai precisar, né, essa premissa aí tá liquidada. Tá certo? Então, a tabela, o TDStudent serve também para tu calcular intervalos de confiança, certo? Tá entendido?